Então, meus amados, neste Salmo 46, ele é um salmo muito, muito interessante. Hoje, domingo de Páscoa, os cristãos no mundo inteiro celebram a ressurreição de Jesus. E por que eu li este salmo neste domingo de Páscoa? É porque ele é muito diferente. Ele começa falando: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, um socorro na hora difícil, um socorro bem presente na angústia. E ele prossegue dizendo assim: nós não vamos temer. E a descrição que o salmista faz, não vamos temer em situação alguma. Porque ele diz aqui: portanto, não temeremos. Não vai temer por quê? Porque Deus é o refúgio, porque Deus é a fortaleza, porque Deus é o socorro bem presente na angústia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O salmista está dizendo aqui: se as circunstâncias forem totalmente adversas, se a terra tremer, se houverem abalos na natureza tais que um monte saia de um lugar e vá para dentro da água, é coisa radical, coisa extrema, a terra tremer, você vive a vida inteira com a terra firme, a terra tremer, mudar de lugar, rachar. Então ele está falando de circunstâncias extremas. E no verso 4 ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. É interessante, ele começa falando: Deus é o refúgio, é fortaleza, é socorro, e ele descreve situações dificílimas, radicais, que podem ocorrer, e agora ele lembra: Deus está no seu trono, o céu, há um rio na cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. E aqui os judeus, eles sempre pensavam na morada celestial, onde a glória de Deus se manifesta, a cidade eterna celestial, e eles pensavam em Jerusalém como uma cidade eterna, como a capital do reinado do Messias. Então, não será abalada. Ele está se referindo também a Jerusalém. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. E prosseguindo no Salmo, ele diz no verso 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Então está falando de ira, de ódio, de guerra. A Bíblia no Apocalipse fala de muitas tribulações, e daqui até o fim dos tempos, até a volta de Jesus, haverão guerras e rumores de guerra. E a última guerra
que haverá na terra. O Apocalipse chama de Batalha do Armagedon. Tem um vale lá naquela região, que é o Vale do Armagedon. Nesta batalha, o anticristo vai reunir um exército de 1 milhão de homens para marchar contra Jerusalém, marchar contra Israel, com a intenção de destruir definitivamente, riscar o povo judeu do mapa. Então, essa expressão aqui no verso 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. E a gente vê no mundo, aqui e ali, o antissemitismo se levantando, né? O ódio, a ira contra os judeus. O que eu acredito que nos próximos anos, esse antissemitismo vai se levantar, mas vai haver uma resposta do Ocidente, uma resposta do mundo contra esse antissemitismo, e ele, de certa maneira, vai arrefecer um pouco, até que no reinado do anticristo isso vai irromper de uma forma absurda e descontrolada, esse ódio contra os judeus, a ponto do anticristo reunir um exército de 1 milhão de pessoas para lutar contra Israel. Neste momento, segundo a Bíblia, Jesus volta, Zacarias se cumpre, Zacarias 14, que diz que os judeus vão ver, vão reconhecer em Jesus o Messias e vão prantear e vão chorar em arrependimento coletivo. Toda a nação de Israel se arrependerá e clamará ao Messias Jesus, e Jesus volta e livra o povo de Israel e instala o seu reino na terra. Então, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. No verso 10 e 11 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nos dias da Páscoa, há 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré, no domingo de Ramos, domingo passado foi domingo de Ramos, aquele domingo que Jesus entrou em Jerusalém e o povo aclamou e colocou ramos pelo chão, colocou os seus mantos para Jesus passar com o jumentinho, e ele foi aclamado como rei de Israel. Entrou em Jerusalém e passou esta semana em aflição, em oração, dando as últimas instruções aos seus discípulos. Foi jantar na casa de Marta e Maria ungiu Jesus. Jesus expulsou os vendilhões do templo nesses dias, e o ódio da liderança judaica foi ao extremo. A decisão, já estavam decididos, mas aí eles falaram: vamos matar, combinaram com Judas. Judas recebeu as 30 moedas de prata, fizeram um acordo e pensaram: vamos matá-lo, mas que não seja no dia da Páscoa, para evitar o tumulto. Todas as coisas foram acontecendo nesses dias. Para os discípulos,
Quando Jesus entrou em Jerusalém, aclamado pela multidão, eles pensaram, agora ele vai reinar. Porque ele nasceu para ser rei, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo. E Jesus vinha avisando, o Filho do Homem será entregue na mão dos gentios. E assim foi. Na quinta-feira, Jesus tomou a ceia, comeu a Páscoa. Normalmente essa Páscoa pelos judeus é comida na sexta. Jesus fez isso na quinta. E ali ele estabeleceu a Santa Ceia. E foi preso. Traído por Judas, foi preso no jardim do Getsemane e passou aquela noite amarrado, humilhado, sendo espancado, e na sexta de manhã o levaram bem cedo a Pôncio Pilatos. E o governador romano, que era quem tinha o poder de julgar, o poder de decretar a morte, e os líderes judaicos queriam a morte. Pilatos disse para eles, vocês têm aí o Sinedrim de vocês, o Sinédrio, julguem ele, castiguem ele. Eles falaram, não nos é permitido pelo governo romano que a gente decrete a morte. Eles podiam prender Jesus, dar surra, fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa, mas matar, não. Essa batata quente, esse juízo, essa responsabilidade é contigo, Pilatos. Pilatos tentou escapar, a mulher dele teve um sonho, mostrando que Jesus era justo, e ele tentou dar um jeito de livrar Jesus, por fim, o povo não quis. Ele, como governador romano, tinha o poder de livrar um preso naquele dia, porque era uma festa, então era um ato político do Império Romano de soltar um preso. E ele pensou, bom, agora os caras estão querendo prender Jesus, matar Jesus, então vamos perguntar para a multidão. E aí ele perguntou, ele trouxe um cara que era Barrabás, era um zelota, um revolucionário, que havia numa sedição matado um homem e foi preso, e ia ser condenado à morte, trouxe Barrabás e botou. E os soldados pegaram Jesus e botaram uma veste de escarlata em Jesus e uma coroa de espinhos na cabeça. Então Jesus estava configurado como um rei, que essa veste de escarlata, essa cor, era usada pelos reis. E Pilatos disse, eis aqui Jesus chamado Cristo, o que eu vou fazer dele? E eis aqui Barrabás, eu tenho o poder de soltar um desses dois, qual vocês escolhem? E a multidão, incitada pelos líderes, clamou, Barrabás, Barrabás. E Pilatos sentiu que aquilo era uma coisa política, que aquilo era uma coisa da liderança mais do que do povo, insistiu, que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo disse, crucifica-o, crucifica-o. E mais uma vez, gritando, crucifica-o! E Pilatos viu
que aquela turba, que aquela multidão, a fúria, a ira deles estava crescendo. Não tinha como ele modificar aquele destino. Então mandou que trouxesse uma bacia com água e falou: eu estou lavando as minhas mãos. Não tenho responsabilidade sobre a morte deste justo. E os líderes judaicos disseram: não tenho a responsabilidade da morte desse justo. E aí os líderes judaicos disseram: o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Até naquele livro, naquele filme Jesus, do Mel Gibson, que mostra muito sobre o sofrimento de Jesus, este trecho foi gravado, mas houve uma grita gigante em Hollywood na hora da edição, porque esse texto fala o quê? Aqueles líderes judaicos trouxeram sobre si uma maldição. Eles disseram: a responsabilidade é nossa. Você lavou a mão? Nós escolhemos. E muita gente em Hollywood é judeu, né? A indústria do cinema e do entretenimento é comandada pelos judeus nos Estados Unidos, a maioria. E eles fizeram uma pressão e este trechinho foi tirado da edição do filme. Eles temiam o antissemitismo, que aumentasse, porque esta expressão ela está escrita no Evangelho de Mateus, e Mateus era judeu, e Mateus escreveu o seu Evangelho para os judeus. Eles temiam que essa expressão ativasse o antissemitismo. E Mel Gibson concordou e tirou. O filme é muito bonito, vale a pena ver. Mais de uma vez, quem já viu pode ver de novo, mostrando, ele enfatiza bastante o sofrimento de Jesus por nós. E de fato, os judeus trouxeram sobre si uma maldição. E ao longo da história, eles foram perseguidos, humilhados, toda a Europa, no Oriente Médio, maltratados, e até muitas coisas iníquas, perversas, da parte dos cristãos foram feitas contra os judeus em nome disso. E os cristãos, com ódio aos judeus, associaram o nome judeu com Judas, que todo judeu é Judas, e Judas foi o que traiu Jesus. Então, todo judeu é culpado da morte de Jesus. E isso como que justificava a perseguição aos judeus. Creio eu que Deus permitiu tudo isso na vida dos judeus. Creio eu que em várias ocasiões na Bíblia mostra Deus usando
nações, usando a Babilônia para imprimir um castigo, um juízo, uma disciplina tremenda sobre Israel. Creio que Deus permitiu, ao longo desses 20 séculos, os judeus serem perseguidos dessa maneira. A culminância foi o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, visando o extermínio dos judeus. Você pode pensar assim, mas pastor, se eles disseram, venha sobre nós o sangue desse justo, a culpa é deles. Quando Deus usa a Babilônia para exercer juízo contra Israel, em Isaías Deus fala assim: eu usei vocês, mas vocês exageraram contra os velhos, contra as crianças. E agora o meu juízo, diz o Senhor, virá sobre ti, Babilônia. E os cristãos em toda a terra exageraram. E os cristãos até hoje não enxergaram completamente o que Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11. Que a misericórdia do Eterno secou os judeus. Isaías, um dos momentos mais sublimes da vida dele, está revelado no capítulo 6, onde ele viu a glória de Deus. E ao ver a glória de Deus, ele achou que ia morrer, e o Senhor trouxe uma brasa, tocou na boca do profeta, e Deus diz para ele: vá, diz para esse povo que vejam e não enxerguem, que ouçam e não escutem, porque eu vou endurecer o coração deles, para que eles não se convertam e sejam curados. E Isaías disse: mas Senhor, até quando? O Senhor diz: até quando as cidades estiverem desertas, destruídas, não houverem pessoas nas ruas. Queridos, esse texto de Isaías fala de um mistério de Deus, que ao vir o Messias, na pessoa de Jesus, os judeus não iam ter os olhos abertos à revelação plena para enxergar. Os judeus não iriam ter os ouvidos abertos para ouvir e se converter e se arrepender. Na arrogância, na soberba, na visão limitada, autocentrada, etnocêntrica, centrada na etnia deles, eles não queriam um Messias pobre, mas tudo isso era o plano de Deus, porque ao rejeitarem Jesus como Messias, ele na cruz se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao rejeitarem Jesus, o Messias, ele se tornou o Salvador de toda a humanidade. Ao sofrer na cruz o suplício, o castigo, as chibatadas, a humilhação, ele se fez expiação em lugar
de toda a humanidade. Este era o plano de Deus. E Ele, na misericórdia dele, cegou os descendentes de Israel. E nós somos gratos a Deus por Jesus, judeu, filho de Davi, filho de Abraão, o Messias, nosso Salvador. E precisamos ter essa compreensão que ali foi a misericórdia de Deus que os cegou para nos incluir na videira verdadeira, para nos incluir na oliveira verdadeira e nos fazer parte deste mistério da salvação. Então não tem lugar para a gente ficar com ódio contra os judeus. Pelo contrário. Pastor, por que nesse dia de Páscoa você me traz esse texto do Salmo 46? Porque esse salmo, ele é muito estranho, muito diferente, muito interessante. Ele fala de dois olhares. O primeiro olhar, ele está olhando para Deus. Deus é o meu refúgio, é meu socorro, é minha fortaleza. E o outro olhar, ele está olhando para a terra. Ainda que aqui na terra as coisas fiquem difíceis, os montes se abalem, as águas rujam e se perturbem, ainda que hajam turbulências, ainda que as nações cerquem a minha terra, a minha vida, que eu esteja em total e radical perigo, Deus é o meu refúgio, é nele que eu me escondo, ele é a minha fortaleza. E ao olhar para Deus e se relacionar com Deus como seu refúgio e sua fortaleza, o Senhor abre os olhos dele e ele vê a cidade, ele vê que lá na cidade celestial há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glória a Deus. Então, é como se ele fosse andando com essas duas visões, a visão da terra e a visão do céu. Nós precisamos andar assim. Precisamos olhar as circunstâncias, ver o que está acontecendo ao nosso redor. Vigiar, ficar atento, não sermos ingênuos na vida, inocentes. Não, precisamos ser prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Mas ao mesmo tempo, olhar a Deus e ver que Ele é o nosso refúgio, ver que Ele é a nossa fortaleza, ver que Ele é o nosso socorro, que Ele é eterno, que Ele é soberano. Ele sabe tudo, que Ele tem o controle das questões. E ainda na terra, quando os homens se levantarem para destruir Israel, o Senhor virá com providência. Pensa que isso que é verdade a respeito de Israel, é verdade a respeito da sua vida. Aleluia. Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é a sua fortaleza, e Ele é o seu refúgio. E quando você enxerga isso, você vai ver as realidades eternas. Agora veja bem, os discípulos,
naquela sexta-feira, 4, 5 dias antes, no domingo de Ramos, eles estavam esfuziantes. No caminho, João e Tiago conversaram com a mãe deles. E a mãe deles foi até Jesus para falar com Jesus um papo assim de política. Ela chegou e disse: Jesus, mestre, eu quero te fazer um pedido. Jesus: qual é o seu pedido? Ela disse: quando o Senhor sentar no seu trono, eu quero que os meus 2 filhos, um sente à direita e o outro à esquerda. Tiago e João. Eles todos estavam pensando isso, que Jesus ia para Jerusalém para reinar. Jesus disse: olha, isso aí, vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? Eles disseram: claro. Ele nem sabia qual era o cálice que Jesus ia tomar, ia ser crucificado dias depois. Jesus falou: mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda é dado somente pelo meu Pai. Eles não sabiam o que ia acontecer. Passou segunda, terça, jantar na casa de Marta e Maria. Quarta, quinta-feira, Santa Ceia, foram para o Getsemane. Jesus foi preso. Jesus preso, eles pensaram: vai mandar legiões de anjos, vai resolver a parada. Sexta-feira, Jesus é condenado à morte. Bom, de repente vem anjo aí, Jesus é crucificado. E antes de morrer ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele desamparo era a expressão profunda do sofrimento dele por causa dos nossos pecados. E Jesus morreu. Jesus foi sepultado. E aquela esperança dos discípulos virou água. Aquela imagem, aquela visão de mundo, aquele conjunto de crenças, de certezas, Jesus, o Messias, vai reinar em Jerusalém, foi tudo abaixo, como um castelo de areia. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não viam o que estava acontecendo. Eu fico pensando, esses dias eu fiquei meditando nesse texto, fiquei na sexta-feira pensando: poxa, os discípulos no sábado. Jesus tinha morrido um dia antes, acabou. Eles diziam um para o outro: acabou. A esperança de Israel já era. Eles deviam estar se perguntando: como assim? Não era Jesus o Messias? E agora? Foi tudo por água abaixo. Pensa, é assim que nós funcionamos. Como assim, pastor? Quando as circunstâncias, quando as águas rugem e se perturbam, quando a terra treme, quando alguma coisa sai do script, quando você tem uma enfermidade, quando você tem um problema na família, quando tem um problema financeiro, quando as turbulências aparecem, como a gente reage? A gente pensa: acabou, ferrou. E os discípulos estavam assim. E naquela manhã de domingo, as mulheres tinham comprado na sexta-feira umas especiarias, uns perfumes, uns óleos, para ungir o corpo de Jesus, porque esta era uma atitude de honra,
de carinho, de amor, de devoção máxima a um parente, a uma pessoa querida, quando estava morta. Eles embrulhavam, enrolavam em lençóis, umas faixas de linho, e iam lá e passavam aqueles óleos perfumosos no defunto. E as mulheres tinham comprado, no sábado ficaram em descanso, em temor a Deus, pausados no sábado, sem nada a fazer, como judias. E no domingo elas foram no caminho perguntando: quem é que vai remover a pedra? Por quê? Jesus foi colocado numa rocha que tinha sido escavada na pedra, uma caverna, um túmulo de gente rica. Cumpriu até uma profecia com um rico. E rolaram uma pedra bem grande na porta da caverna, do túmulo. E elas disseram: quem é que vai remover a pedra para a gente poder ungir o corpo de Jesus? E ao chegarem lá, a pedra estava removida, e em cima da pedra tinha um anjo sentado, com vestes resplandecentes. E ele disse: vocês estão procurando Jesus que morreu? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus. Os grandes homens da história, você pode ir lá visitar o túmulo deles, mas lá em Jerusalém tem um túmulo vazio, porque ele ressuscitou. Agora pensa nessas duas visões, nessas duas dimensões, nessas duas maneiras de enxergar o terreno. Os discípulos pensando: acabou, não tem jeito. E o salmista: olha, ainda que a terra se mude, ainda que as nações se embraveçam, ainda que a guerra se levante contra nós, ainda que tudo esteja contrário, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o mal. Nele a gente pode confiar. Então, o que Deus quer para nós? Que a gente tenha uma visão temporal correta e uma visão eterna. O que Deus quer para nós? Que a gente saia da cartilha do mundo cristão, que odeia os judeus, que diz que judeu é que nem Judas. Sai dessa. Se você pensa em judeu como Judas, você está pecando. Não entre nessa pilha errada da igreja da Idade Média, da igreja da Alemanha, que botou pilha, que deu força para o nazismo. Se arrependa, libere perdão e louve a Deus pelo mistério dele ter cegado os judeus. E durante séculos e séculos e séculos, as cidades ficaram vazias, as ruas não tinham gente. Mas se você for para Israel hoje, as cidades estão lotadas. Até quando, Senhor? Perguntou Isaías. Até que as cidades voltem a ter gente.
E os olhos dos judeus estão sendo abertos e eles estão se convertendo a Jesus. E vai chegar aquele dia que as nações vão cercar a terra de Israel com o único objetivo de destruir o povo de Israel. E o Senhor virá. Então, nesse final dos tempos, dois grupos na terra vão resistir aos intentos de Satanás através do anticristo. Os cristãos fiéis à palavra e os judeus. Esses dois grupos. Então, em vez de você ficar carregando preconceito no seu coração, desfaça o preconceito. O antissemitismo é pecado. Se arrependa e aprenda com o salmista a dizer: o Senhor é o meu refúgio, e ainda que a terra se abale, aprenda com o salmista, ainda que as circunstâncias sejam totalmente adversas, eu vou confiar no Senhor. E é impressionante, porque eles praticam isso, e Deus é fiel. Eles já passaram por poucas e boas, mas estão aí. E agora as cidades deles estão cheias, porque o ciclo do tempo dos gentios está se encerrando. O tempo dos gentios é o tempo da igreja. Se prepara, que Jesus vem. Se prepara, porque Ele está às portas. Vamos orar.